Bom, meus amigos, eu vou contar aqui para vocês a verdade sobre o escândalo do INSS. Se você gostar do comentário que eu vou fazer, por favor, dê um like. Se gostar muito, né, se for muito informativo, se satisfizer o que você precisa saber sobre o caso, aí você pode também se inscrever no meu canal se não for inscrito, além de dar o like. A verdade aparece a partir da leitura que eu fiz do noticiário do dia, na qual leitura vejo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmando, em entrevista ao canal UOL, que o escândalo de descontos fraudulentos de aposentadorias de pobres no Instituto Nacional de Seguridade Social, do Seguro Social está respingando no governo de Luiz Inácio Lula da Silva porque a investigação é independente. É mentira. Não é. Quer dizer, a investigação está sendo independente, mas graças ao esforço isolado de um site e de um repórter, Luiz Vassalo, da Metrópolis. Em 25 de dezembro de 2023, portanto não foi no governo Bolsonaro, não foi no governo Temer, não foi no governo Dilma, foi no governo Lula da Silva, no seu terceiro governo, né? O repórter Luiz Vassalo, do site Metrópolis, descobriu o escândalo e o revelou. Passou 3 meses trabalhando a respeito de uma determinada associação que tinha feito descontos proibitivos nos proventos pagos pelos aposentados pobres do INSS. Levou 3 meses para que o assunto pudesse ser revelado devido à resistência pétrea do presidente do Instituto Nacional de Seguridade Social, do Seguro Social, né, o Alessandro Spessanuto, e de todos os órgãos do governo Lula, que agora está tentando atribuir o escândalo ao governo Bolsonaro, quando na verdade tudo começa na revelação do repórter Luiz Vassalo, que trabalhou comigo no Estadão. Quer dizer, na Rádio Eldorado eu trabalhava no Estadão e na Eldorado, e ele trabalhava no Estadão, no blog do Fausto Macedo, e eu também fazia comentários na Eldorado. Mas ele teve que enfrentar, pedindo a ajuda da Lei da Transparência, a revelação de um fato que ele tinha descoberto através de uma fonte dele. Pois é, o INSS negava-se a fornecer e respondeu negativamente a 2 recursos da Metrópole dele, do Metrópole dele. Primeiro, tentou resolver dando o número de filiações, de associações e sindicatos de aposentados que se filiaram no INSS, mas não tinha nenhum valor, não tinha volume de investimento ou de captação, nada, né? No segundo também não. No terceiro, a conselho da Controladoria Geral da União, o Spessanuto passou os dados e ele fez a matéria específica sobre esse caso de que eu lhe disse. Pois é. Então, não foi o governo Lula que se esforçou para investigar o caso. Foi um repórter insistente, chato como todo bom repórter é, que persistiu até que conseguiu a informação que ele queria, que era o volume de dinheiro tirado das contribuições dos pobres aposentados do INSS. Só depois do terceiro recurso, segundo o Spessanuto contou ao Vassalo, a CGU resolveu aconselhá-lo a dar os dados pedidos. Em fim de março, o Vassalo deu o crescimento absurdo das arrecadações. E continuou nas investigações, por exemplo, alcançando o esquema montado por André Fidelis, que foi demitido depois da revelação da farra total, né?
Em 3 de abril, o Luiz foi procurado pela CGU e os dados gerais permaneceram ali numa caixa preta por mais um tempo, depois passaram a ser divulgados pelo portal de transparência do governo. O lobista de que eu lhe falei, o André Fidelis, depois de levar 12 milhões de reais do furto do INSS, foi demitido. Foi demitido pelo governo Lula, mas é um lobista, não tem nada a ver, não tem nada a ver investigado e tal, não tem nada a ver com as ligações do Lula com o PDT, que manda no Ministério da Previdência e no INSS. A representação da Polícia Federal, que entrou no caso, citou 240 vezes o trabalho do Metrópolis e do Vassalo. Isso faz o Vassalo reconhecer que a Polícia Federal fez uma investigação competente. Assim como o CGU aconselhou sempre certo o INSS e só não conseguia os dados que o Luiz pedia porque faziam parte todo de um esquema que depois teve que ser desmontado por causa do volume. O volume era o seguinte: foram roubados dos aposentados pobres 6 bilhões e 300 milhões de reais, ou 9 bilhões, chegou até uma versão de 9 bilhões. E aí a coisa engrossou e o Lula resolveu viajar para fugir da repercussão. A CGU tentou corrigir os desvios pelo caminho, mas não tem autoria da denúncia, como é o caso do repórter que eu estou me referindo. Além do mais, com o Lula ausente não é possível, aliás, não é com o Lula ausente, com o Alcolumbre, presidente do Senado ausente, viajando com o Lula em Pequim, não é possível instalar a CPMI, né, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para investigar isso. Vai ter que depender da Polícia Federal e da CGU do governo Lula, mesmo. Né? Ainda bem que estão investigando agora, né? Vamos ver, vamos esperar. Né? Mas Haddad conta com apoio para a mentira dele. Vários coleguinhas, jornalistas, preferem adotar a versão mais recente do governo Lula para desmentir o óbvio, o roubo, o furto, a canalice de meter a mão no bolso do pobre, do mais pobre, do ancião, daquele que já sofre das decrepitudes da idade elevada, assim como eu e muitos outros. Né? Bom, vou ficando por aqui, direto ao assunto, esperando ter revelado o que você precisava saber sobre o que gente como o professor da USP, Fernando Haddad, tenta encobrir. Direto ao assunto. Inter.